Boa Boa noite. noite, senhor. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Compartilhar minha tela aqui com vocês, só um segundinho. Aqui. Deixa eu mudar essa tela para cá. Vamos botar esse aqui para cá. Está compartilhando aí com vocês o meu PowerPoint? Sim, tá sim, senhor. Tá. Vamos ver se o mouse aparece também. É essa bolinha azul que tá no meio da tela, senhor? O meu mouse está correndo aqui de um lado para o outro. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não tô conseguindo, senhor. Deixa eu interromper e vou começar de novo, então. Vamos ver se vamos começar de novo compartilhamento aqui, porque senão depois não aparece e a gente fica. Daí depois a gente não tem as visões corretas aí. Acho que agora tá, né? Ah, agora tá. Beleza. Bom, pessoal, no nosso encontro anterior, a gente estava tratando dos fenômenos ondulatórios. O que que é o fenômeno ondulatório, né? Isso acontece quando uma onda encontra pelo caminho algum obstáculo. E quando então, muitas coisas podem acontecer aí. São vários fenômenos, né? Eu acho que nós tínhamos visto já o fenômeno da reflexão e o da refração. Vocês podem me dizer se foi isso mesmo? Reflexão de pulso, nós falamos. Aí eu montei esse desenho para vocês, falei das velocidades, da refração também. Acho que nós já resolvemos, inclusive, algumas questões, mas eu não me lembro até onde exatamente nós fomos. Eu acho que esse desenho aqui eu mostrei também, né? Essa pergunta eu não consigo te responder porque na última aula não tava, senhor. Quem estava aí puder me ajudar, por gentileza. Eu não lembro exatamente onde que eu parei. Vamos ver aqui quem está me falando. O Arthur falou que a gente viu essa parte aqui. Bom, daí depois eu montei essas relações. Né, isso aqui a gente vai usar para a luz, daí depois eu vou tratar melhor desse assunto. Mas a reflexão, então, acontece quando uma onda bate na superfície de separação entre dois meios e retorna para o meio original, né? Só fazendo uma revisão do anterior ali. E como ela retorna para o meio original, a velocidade vai ser a mesma velocidade da onda que foi. A onda que foi e a onda que voltam têm mesma velocidade, mesma frequência e mesmo comprimento de onda. Na refração, a história é outra. Refração significa uma mudança de meio. E como a onda vai mudar de meio, ela vai mudar de velocidade, mas ela mantém a frequência. Bom, se a velocidade da onda mudou e a frequência não mudou, implica que o comprimento de onda vai mudar. Essa lei de Snell-Descartes que eu botei aqui embaixo, a gente vai usar depois quando a gente andar na parte de óptica, quando a gente falar sobre a luz. Daí eu vou explicar essa parte aqui melhor. Mas entendam que a velocidade de uma onda muda ao mudar de meio. Ah, algumas questões aqui de refração, se eu não me engano, a gente respondeu. Alguma coisinha nós falamos. Ah, eu acredito que essa daqui nós não tenhamos resolvido, né? Ou sim? Vamos ver o Arthur que estava na aula passada aí, ele que me organiza então, por favor. Não me lembro se nós resolvemos essa questão aqui. Bom, ele não me respondeu. Caso eu já tenha respondido, eu vou responder de novo. Essa questão aqui é uma questão da URGS de 2011. Ela já apareceu também outras vezes no vestibular. E como é que a gente pensa nela aqui, né? Como é que a gente ajeita essa questão? Ele fala que esta corda é composta de dois segmentos de densidades de massa bem distintas, ou seja, bem diferentes. Um pulso é criado no segmento de menor densidade. Então, eu criei a ondinha, ó, na corda menos densa e ela vai se propagar em direção à junção entre os segmentos, conforme representa a figura abaixo. Então, a gente começou na corda menos densa e foi para a corda mais densa. Aqui nesse nozinho, ó, duas coisas acontecem. Uma coisa vai ser a reflexão. Então, toda vez que eu tiver um problema como esse daqui,
eu vou ter uma reflexão do pulso, ou seja, uma parte dele vai voltar, reflexão, e uma parte dele vai mudar de corda, que é o que a gente chama justamente de refração. Aí ele quer saber ali naquela figurinha qual que indica esta situação, né, dos dois pulsos. Bom, toda vez que um pulso muda de corda, né, que ele refrata, ele não muda de fase. Então vamos estudando o desenho caso a caso. Então, se o pulso vinha por cima, o que mudar de corda vai continuar por cima. Então a gente já sabe que o que mudar de corda continua por cima. Isso não me ajuda em nada nessa questão, ó, porque todos os desenhos de que mudaram de corda não mudaram ou não inverteram a fase. Agora, no nozinho eu também terei a reflexão. A reflexão aqui acontece, como é da corda fina para a corda grossa, acontece com inversão de fase. Então, o pulso que volta, ele vai voltar por baixo. Tá, então agora eu já posso eliminar algumas, ó. Eu posso eliminar esse, que diz que o pulso que volta, volta por cima. Eu posso eliminar também esse, que diz que o pulso que volta, volta por cima. Agora eu fiquei com esses três, ó, o C, o D e o E. Com um olhar pouco atento, parecem o mesmo desenho, o C, o D e o E, mas eles têm diferenças. Onde está a diferença aqui nos desenhos, né? Aqui está o nozinho, ó, bem aqui. Aqui também está o nozinho e aqui também está o nozinho. Como que eu vou saber qual que é o desenho correto? A corda, ou esse pulso que viaja na corda mais fina e o pulso que viaja na corda mais grossa, onde ele viaja mais rápido? Onde que o pulso é mais ligeiro? Na corda fina ou na corda grossa? Ele é mais rápido na corda mais fina. Logo, ele tem que percorrer no mesmo tempo que o pulso andou na corda grossa um tanto, ele vai ter. Obrigado, André. No mesmo tanto que ele andou na corda, o mesmo tempo que ele andou na corda grossa, ele andou na corda fina. Se ele é mais rápido na corda fina, ele tem que andar mais, né, na corda fina. Então, o melhor desenho para isso, ó, aqui no desenho da letra C, ele está me dizendo que enquanto o pulso andou isso aqui na grossa, ele andou isso aqui na fina. Ele andou menos na fina, ó. Então, esse daqui não é a resposta. No da letra E, ele está me dizendo que enquanto ele andou isso aqui na grossa, ele andou isso aqui na fina. Praticamente a mesma coisa, né? Ou aparentemente a mesma coisa. Não é o desenho correto. Sobrou para gente o da letra E. Na letra E, ele fala que o pulso andou esse pouquinho na corda grossa, ó, e esse montão na corda fina. Consequentemente, então, a resposta é a alternativa E. Então, é um problema bem interessante aí numa questão de, talvez assim, Enem, né, que é um vestibular mais contextualizado, não seria uma questão assim muito comum de aparecer, mas na URGS ela já apareceu várias vezes, que é uma questão mais técnica, né, assim, sobre ondulatória. Então, respondida essa questão aqui, bem interessante ela para esse nosso estudo de hoje. Outro fenômeno interessantíssimo aqui seria o fenômeno da difração. O fenômeno da difração acontece conforme esse desenho da esquerda, ó. Vejam que no desenho da esquerda, antes de chegar no coisinho que tem ali amarelo, essa onda é uma onda plana. Ao passar por esse buraquinho, por esta fenda, que a gente chama aqui, ó. Aqui eu tenho uma fenda. Cadê a canetinha? Aqui, ó. Ao passar por esta fenda, a ondinha muda de desenho. Ela passa de plana para uma onda circular. Bom, se ela passa de plana para circular, quer dizer que se antes ela estava, ou a impressão que dá, na real, quando essa onda passa por esse buraquinho, é que ela vai passar só assim, ó. Só aqui, ó. Quando na verdade não. Ela consegue preencher toda esta região que tinha atrás dessa parede aqui, né, ao passar pelo buraco. O fenômeno da difração tem essa característica, ó. A onda consegue preencher a região de sombra após contornar um obstáculo.
Então, a chave dessa questão, como é que vocês vão saber que é uma questão de difração? Ele vai falar nisso aqui, ó, contornar um obstáculo. Isto é difração, é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Ela muda de forma, mas não muda essas características, ó. Se antes de ela chegar naquele obstáculo, essa onda tinha uma velocidade v, um comprimento de onda lambda e uma frequência f, aqui ela vai ter a mesma coisa, ela não mudou de meio, ela só contornou esta fendinha que tem ali. Quanto mais apertada for esta fenda, mais eu vou perceber o fenômeno da difração. Ou quanto maior for o comprimento de onda, também. Então, como é que eu consigo aguçar, digamos assim, ou acentuar a difração? Ó, para acentuar o efeito ou o fenômeno que seja, né, digamos, o fenômeno. O que que eu posso fazer para acentuar o fenômeno? Eu posso ou aumentar o comprimento de onda da onda que eu estou trabalhando ou diminuir o tamanho da fenda. É ou, na verdade, é e ou, né? É e ou, porque pode ser as duas coisas também. Pensem comigo, no nosso dia a dia, quem é que difrata mais entre as ondas que a gente mais conhece, que são o som e a luz? Qual é que consegue contornar melhor obstáculos do dia a dia? Som ou luz? O que que vocês acham? Som ou luz? Diria que o som, senhor. O som. No dia a dia, eu não estou dizendo que a luz não faça, tá? Mas o som faz muito mais. Um exemplo é o seguinte, ó. Se eu colocar a minha mão aqui na frente, vocês ainda conseguem me escutar, mas não conseguem enxergar a luz refletida pela minha boca mais. Isso porque a luz não consegue contornar isso aqui. Porém, o som consegue e chega até o microfone do meu computador. Imaginem a situação, vocês estão em casa, final de semana, tomando um banho de piscina nos fundos lá do pátio, e daí chega um amigo de vocês e grita por vocês lá na frente. Bate palma, sei lá, chama pelo nome. Vocês conseguem entender a situação, que tem alguém na frente de casa, mesmo com a casa no meio do caminho. Por que que vocês conseguem perceber isso? Porque o som consegue contornar a casa e chegar lá onde vocês estão. Mas vocês não conseguem ver quem é, porque a luz não faz isso tão bem para os obstáculos do dia a dia. Isso é o exemplinho que eu coloquei ali. Ó. Eu coloquei uma pessoa atrás do muro, ela consegue escutar o barulho da bomba, mas ela não consegue enxergar aquela explosão. Então, difração é isso. É a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Eu consigo, em condições ideais, fazer com que a luz também contorne obstáculos. Eu precisaria de um obstáculo muito pequenininho, da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Eu faço isso em sala de aula, quando eu estou na presencial, com um fio de cabelo e um laser. Eu faço o laser atravessar o fio de cabelo. A gente consegue ver uma figura bem interessante na parede. É algo como esse desenho aqui de baixo, ó. Ficaria uma figurinha tipo assim. Quando eu faço isso, aparece um ponto brilhante bem no meio e aparece uns rajadinhos assim do lado. Uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara. Para os dois lados desse ponto máximo vai abrindo tipo um disco voador assim, que ele aparece. Então, esse fenômeno é chamado de difração, capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Olha só como é que isso aqui aparece em provas. Um trem de ondas planas de comprimento de onda lambda que se propaga para a direita nessa figura em uma cuba com água incide em um obstáculo que apresenta uma fenda de largura F. Bah, o cara já está falando tudo aqui que eu preciso, olha só. Tudo para levar a resposta. Ó. Ele fala em obstáculo, ele fala em fenda, e ele ainda diz assim, ó, ao passar pela fenda, o trem de ondas muda sua forma, contorna a fenda. Ó. A fenda é isso aqui, ó. Aqui tem uma parede, ó, e no meio dessa parede tem um buraquinho ali.
Deixa eu ver quem é que está falando comigo aqui. Aí a pergunta é, isso aí, André, qual é o fenômeno que a gente tem aqui? Se eu tinha uma onda que era planinha aqui, ó, chegando lá naquela fenda, e quando ela passa por esta fenda, ela faz isso daqui, preenchendo esta região de sombra atrás da paredinha ali, o fenômeno se chama difração. Barbada essa daqui, né? Deixou vocês na cara do gol, ó. É só ler o enunciado que está dentro da resposta já. Uma questão da URGS de 2005. Essa figura é clássica, esse desenho aí é o desenho mais fácil para eu identificar uma difração. Olha essa questão que interessante também. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta o comportamento como ilustrados na figura. Olha só, no lado direito do quadro aqui eu coloquei uma lâmpada, uma paredinha que tem um buraco aqui no meio. O buraco é bem grande agora aqui, ó. Então a luz passa lá e ilumina aquela parede só na região do buraco aqui, só na frente dele, né? Aí eu fui fechando o buraquinho e começou a passar menos luz. Fechei mais ainda e eu percebi esse comportamento aqui para a luz. Como é o nome desse fenômeno que a gente está tratando aqui nesta questão? Do que ele está falando aqui para gente? Se a luz preencheu a região de sombra que tinha ali, quer dizer que o fenômeno envolvido aqui é o fenômeno da difração. Tá, beleza, já entendi o enunciado. Agora vamos para o comando, que é a pergunta. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então, eu quero saber em qual das alternativas ele fala sobre isso que a gente está tratando aqui. Por interesse, eu vou ler a de baixo para cima, tá? Eu vou começar da letra E para a letra A. Na letra E, ele fala assim, ó, ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. O aluno pensa, mas isso é verdade? Eu já vi no programa da Eliana, sei lá, eu já vi no Manual do Mundo, eu já vi no programa do Faustão, pessoas que gritam e quebram taça no grito. Vocês já viram isso? Creio que sim. A pessoa fala assim, aí quebra a taça. Tem umas que botam até um canudinho assim dentro da taça e o canudinho começa a ficar pulando assim ali dentro. Vocês sabem o nome deste fenômeno? Do que o cara tá falando aí? Como é o nome desse fenômeno que eu grito e a taça é como se ela gritasse junto comigo e ela grita cada vez mais e quebra. Como é o nome desse fenômeno? Ninguém tem nem ideia? Chuta aí para ver se acerta. É um nome que a gente ainda não viu aqui nas nossas aulas, mas é um fenômeno bastante famoso. Vamos ver quem está falando comigo lá. Vamos ver, vamos ver. Cadê aqui meu mousezinho? Reflexão. Se fosse reflexão, a onda ia bater na taça e ia voltar. Simples assim. Não é reflexão o nome desse. Vou dar outra dica. Eu bato num sino. O que a gente diz que o sino faz? O sino soa. Se do lado desse sino eu tiver um sino idêntico a esse, quando um sino soa, o outro do lado, por ser idêntico, começa a vibrar sozinho. Ele soa junto. Como que se chama esse soa junto? É a mesma frequência. E daí, como é que é o nome disso? Se eles são idênticos, eles têm a mesma frequência natural e vibram juntos. Se são dois sinos, um sino soa e o outro ressoa. Como é que é o nome do fenômeno? Tem até um exame de diagnóstico. Eco. Eco tem a ver também, André, com a reflexão do som. Eco acontece quando eu falo longe de um obstáculo. Aí eu falei assim, ó, tipo, alô! Aí o som viaja, bate lá e volta e eu escuto, alô! De novo. O eco tem a ver com a reflexão. O Arthur acertou o nome desse fenômeno aqui, ó. O nome disso daqui é ressonância. Bom, é verdade isso aqui que o cara falou, mas não está de acordo com o que ele pediu. Ele pediu sobre qual que faz a contornar o obstáculo. O de cima. Ao ouvir uma ambulância se aproximando,
uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Eu disse, sim, é verdade, eu já tive uma vez na parada e eu escutei assim, até mesmo se uma moto passar por a gente ou um carro, se o cara tá parado ali, passa a moto assim, ó, um carro, né? Um carro de corrida, o cara tá assistindo corrida, dá para saber certinho quando o carro de corrida está se aproximando e quando ele está se afastando. Da mesma maneira que dá para saber certinho se uma moto está se aproximando de mim na rua ou se ela está se afastando, ou um carro de polícia, ou ou uma ambulância. Dá para saber direitinho. É, devido ao movimento relativo entre a fonte sonora e o observador, a gente percebe, é só uma percepção, tá? Não é que isso realmente acontece. Um som mais grave no afastamento, mais agudo na aproximação. Ou seja, eu percebo uma diferença entre a frequência que eu escuto e a frequência real daquilo que está acontecendo. Como é que a gente chama este fenômeno? A gente não tratou dele aqui ainda, mas ele também é um fenômeno muito importante. Tanto de baixo quanto esse daí, a gente usa em diagnóstico médico. Tanto a ressonância magnética quanto esse aqui. O Arthur hoje está ganhando a estrelinha, ó. O Arthur acertou. O nome disso é efeito Doppler. É o nome desse efeito aqui. A frequência realmente não muda. O que muda é a minha percepção, né, do som devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. O de cima. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Isso também é verdade. A gente viu numa das aulas que se a gente está tratando de ondas mecânicas, que é o caso do som, se a gente comparar a velocidade do som num sólido, que seria o chão, e a velocidade do som num gás, que seria o ar, o som viaja mais rápido num sólido. Tá certo isso que ele falou, mas se tá tratando da questão que ele me pediu, é o comando que ele fez? Não é o comando que ele fez. André, olha a letra B agora. Ó. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso daqui é o que a gente chama de eco, a repetição do som. E o eco está associado à reflexão. Então, como eu acabei de dizer, reflexão. Então, nenhuma dessas daqui tratou do fenômeno da difração. Mas olha a letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Aqui está a nossa resposta. Aqui ele está falando sobre contornar um obstáculo. Difração é a resposta dessa daqui. Feito essa daqui, então, difícil ou fácil? Mesmo sem a gente ter tratado dos outros conceitos ali, né? ah, eu já trouxe todos eles aí para a gente, numa próxima discussão, né? Quando a gente entrar na parte de acústica, que aparece bastante, isso que tem ali para baixo, a gente vai discutir bem aprofundado. Então, letra A, a resposta dessa questão. Qualquer dúvida, pessoal, peço muito que vocês conversem comigo, porque vamos ver aqui, ó. A questão é simples, porém os conceitos são mais complicados. Exatamente, André. E tem que cuidar muito com o comando da questão. Quem vai fazer a prova do Enem, cuidado com o comando. Veja o que que ele está pedindo. O Enem tem disso. O cara coloca lá vários distratores, que são respostas. Às vezes são frases verdadeiras, às vezes são frases também um pouco falsas, mas que para o meu dia a dia elas funcionam. E isso leva o aluno a marcar a alternativa incorreta. Então, cuidado. Quem vai fazer a prova da URGS, a questão é menor, né? Olha a questão de difração da URGS e a do Enem. A do Enem o cara coloca um glamour na volta, umas purpurina, e daí o cara que se vire, né? A da URGS é uma questão mais direta. Eu particularmente, gosto mais da prova da URGS pelo formato, né? Uma prova mais técnica. Essa daqui é uma prova com mais elementos, né? Uma prova mais difícil de ler, demora mais para o cara entender a questão. Certo, pessoal? Então peço que vocês tiverem alguma dúvida, que falem comigo. Não, como o André está fazendo aí, está falando comigo, como o Arthur também.
Senão depois eu fico falando aqui sozinho, parece que você está entendendo tudo, quando eu não estou entendendo é nada, né? Então daí não adiantou nada a gente ficar aí até de noite estudando. Então me avisem se vocês não entenderam alguma coisa das minhas explicações aqui. Outro fenômeno bastante relevante é o fenômeno, deixa eu ver aqui, bem tranquilo. Beleza, André. Outro fenômeno bastante importante de provas é o fenômeno da interferência. O que é interferência? Imagine que tem uma onda viajando pelo ar, aqui assim, ó, e daqui a pouco, no meio do caminho, ela encontra uma outra onda. Aqui está sozinha, e aqui ela se superpõe no espaço. Cuidado com o nome, porque o nome induz a algo errado. Quando a gente fala em interferência, imagina se eu contar para você assim, olha, uma vez eu conheci uma pessoa que interferiu na minha vida. Que vocês pensam disso? Bah, que dali para frente a vida do cara mudou, né? Daquela pessoa fez com que a vida dele, dali em diante, sofresse alguma alteração. A interferência das ondas não é bem assim. A interferência não é um vídeo. Vamos ver se vocês conseguem entender o que eu quero dizer agora. A interferência não é um vídeo, ela é uma foto. Como assim? A interferência não acontece aqui, ela acontece aqui e aqui ela já não acontece mais, ó. A interferência só acontece quando as ondas estão superpostas. A partir do momento em que uma saiu de cima da outra, elas continuam a vida delas como se nada tivesse acontecido. A interferência seria a soma de sinais, né, em um determinado momento. Olha o desenho da esquerda. Eu tenho numa corda, imaginem que numa corda eu consegui, de alguma maneira, construir dois pulsos na corda. Um pulso viajando da esquerda para a direita, por cima nesta corda, ó. Ele está andando para a direita. E um outro pulso que também viajava por cima, vindo agora da direita para a esquerda. Num determinado momento desta corda, esses dois pulsos vão se encontrar. E se os dois têm a mesma fase, que a gente chama, se os dois estão por cima, ou até mesmo se os dois estivessem por baixo, eu vou ter uma interferência deste tipo aqui, ó, que a gente chama de interferência construtiva. Construtiva é o nome dessa interferência. Como que eu vou descobrir o tamanho desse carinha aqui, ó, na hora do encontro dos dois? Na hora do encontro desses dois, a soma das amplitudes, ó, a soma das amplitudes corresponde à amplitude na hora do encontro. Digamos que esse aqui, ó, tivesse uma amplitude que valesse 6 e esse daqui tivesse uma amplitude que valia 4, na hora do encontro, a amplitude aqui vai ser 10, na hora da superposição. Tá, Sor? E depois acontece o que nesse desenho? Bom, depois vai continuar assim, ó. Ó, assim, assim. E esse que estava viajando para a direita continua viajando para a direita, com a sua amplitude 6. O que estava viajando para a esquerda continua viajando para a esquerda, com a sua amplitude 4. Então eu só tenho interferência quando uma onda se amontoa na outra, só naquele momento. Depois disso não tem mais. Construtiva é quando as ondas estão em fase, ó, em fase. E o que seria a interferência destrutiva? A interferência destrutiva ocorre quando as ondas estão em oposição de fase. O que seria a oposição de fase? Bom, a oposição de fase é o seguinte, ó. Imaginem um pulso que viajava por cima numa corda e encontrar em algum instante com outro que viajava por baixo nesta mesma corda. Oposição de fase, um por cima e um por baixo. O que poderia acontecer aqui, ó? Poderia acontecer tipo isso, ó. Imagina que esse aqui tem amplitude 6 e esse aqui tem amplitude 4. Na hora do encontro, o que sobra? O que sobra na hora do encontro desses dois aí? O da esquerda tem amplitude 6, o da direita tem amplitude 4. O que sobra na hora deste encontro? Sobra uma paradinha assim, ó. É como se eu tivesse mais montanha do que buraco para caber essa montanha.
Quanto de montanha sobra no meu problema? Ah, sobra 2. Tá, mas e se agora fosse ao contrário? Se o de cima tivesse amplitude 4 e o de baixo tivesse amplitude 6. Na hora do encontro, o que que sobraria para gente? Bom, na hora do encontro sobraria um 2 para baixo. Agora eu tenho mais buraco do que montanha. E se os dois tivessem o mesmo tamanho, assim, de amplitude? Se os dois tivessem amplitude 4, por exemplo. Bah, na hora do encontro e só na hora do encontro, vocês enxergariam a corda esticadinha, assim, ó. Na hora que ele tá passando um pelo outro. Mas eles têm que estar bem exatamente um em cima do outro, assim, ó. Aqui já não tá esticadinho, ó. Aqui tá. Aqui não tá. Aqui tá. Bom, interferência destrutiva. Qual é a conta que a gente vai fazer, genérica aqui, né, para encontrar a amplitude do pulso resultante da amplitude da interferência? Eu vou pegar a amplitude de um deles, vou pegar a amplitude do outro e vou fazer uma conta de menos. Não ficou boa a minha escolha de cor aqui, ó. A amplitude resultante vai ser a amplitude de um deles menos a amplitude do outro, genericamente falando, né? Quando a corda fica esticadinha aqui, a gente chama de destruição ou até mesmo aniquilação, aniquilação total do pulso. Aniquilação total daquele pulso. Mas é só naquela hora, porque depois o pulso reaparece, né, normalmente, igual como ele tinha, como ele era no começo do problema. Fui claro quanto à explicação de interferência? Espero que sim. Quem quiser printar meus quadros aí, fica bem à vontade, tá? Façam aí suas anotações pertinentes que vocês acharem que é necessário. Outra figurinha aqui de interferência, olha que legal esse desenho aqui, ó. Olha a figura da direita. A figura da direita parece uma que a gente já falou agora há pouco. Parece uma que tinha mais para trás um pouquinho, quando a gente falou de difração. E realmente acontece aqui, ó. Eu tinha uma onda plana, ó, uma onda plana, viajando por aqui, e daqui a pouco ela encontrou um obstáculo ali que seria uma parede, ó, com 2 buraquinhos. O que que acontece em cada um daqueles buraquinhos? Em cada um daqueles buraquinhos acontece difração. Ó, nesse buraquinho aqui a onda vai fazer isso aqui, ó. Vai contornar o obstáculo. E por aí vai o meu desenho. Vai contornar o obstáculo. Só que no outro buraquinho também vai acontecer isso. É como se uma onda tivesse virado duas iguais. Vocês conseguem ver que em alguns pontos da minha figura as ondas vão se superpor? É justamente nesses pontos em que uma passa por cima da outra que a gente tem a interferência. Aqui no desenho da esquerda fica mais claro. Ele está dizendo para a gente que cada uma dessas linhas cheias que tem aqui nessa figura, cada uma dessas linhas cheias é uma crista. E cada uma dessas linhas tracejadas é um vale. Vejam que no meio desta figura aqui, eu tenho linhas cheias passando por cima de linhas cheias, que é o caso aqui, ó, desse ponto, ó, ó. Aqui eu tenho uma linha cheia cruzando outra cheia. Aqui também, aqui também, aqui também. Bom, e onde uma linha cheia cruza uma outra linha cheia, uma crista cruza uma crista, eu tenho interferência construtiva, ó, ó, interferência construtiva aqui na legenda. Existem alguns pontos também em que um vale, ó, encontra um outro vale, uma tracejada encontra outra tracejada, que ele pintou de laranja na figura. Bom, onde as tracejadas se encontram é um vale por baixo, né, encontrando o outro. Estão em fase. Logo, a interferência também é do tipo construtiva. Em outros pontos aqui do nosso desenho, em que por exemplo, esse aqui, ó, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, tem outros ali da mesma cor. Aqui eu tenho uma linha cheia cruzando com uma tracejada.
Então, é uma crista encontrando um vale. Onde a crista encontra o vale, nós temos interferência destrutiva. Na figura da direita, olha aqui o que acontece, ó. Dá para ver direitinho onde tem interferência destrutiva. Existem umas partes desse desenho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui, 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 que parece que a água está paradinha ali, ó. Aqui é onde a gente tem interferência destrutiva. Eu tenho uma parte que seria a mais intensa desta onda, que é bem na frente aqui, né? Bem na frente é onde... Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Bem na frente aqui, onde eu teria... Na frente dos buraquinhos aqui, né? É onde eu teria o maior efeito, né, dessas ondas, a maior intensidade delas. Então, difração é isso aí. Difração seria contornar o obstáculo, e interferência seria essa superposição das ondas. Vamos ver como é que isso daí aparece em provas, né? Como é que isso daí acontece lá. Olha o que eu tenho aqui de figurinha. Deixa eu apagar tudo aqui. Em cada uma das margens abaixo, na verdade seria imagens, eu acho que está digitado errado ali. Um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. Ó, eu tenho umas ondinhas que vão vindo aqui da esquerda para a direita. Os fenômenos ondulatórios apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são respectivamente quais? Aqui nessa figurinha, quando ela está bem desenhadinha, aparece isso aqui, ó. Como é que é o nome desse fenômeno que eu tenho nesta primeira figura aqui? Nesta primeira figura eu tenho a difração. É o desenho clássico, né, da difração. Na segunda figurinha, não está aparecendo aqui direito, mas eu teria algo assim, ó. Assim, 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 encontrando com algo que é assim, assim e assim. Eu tenho superposição de ondas ali. Então, já que as ondas se superpuseram no espaço, nós temos aqui o fenômeno da interferência. E no último desenho, o que que nós temos? O que que ele mostra lá? Ó? Ele mostra ondas que tinham esse espaçamento aqui, ó, daqui até aqui, por exemplo, mudando para um lugar onde o espaçamento se tornou daqui até aqui. Esse espaçamento é o que a gente chama de lambda. Isso aqui é o lambda num lugar, e isso aqui é o lambda no outro lugar. Quando o lambda muda, quer dizer que a onda mudou de meio. E se ela mudou de meio, o nome do fenômeno é refração. Então eu tinha a difração, depois a interferência e, por fim, a refração. Essa questão aí é uma questão tranquila também, tá? Uma questão da URGS de 2011. Ela não é difícil de responder, mas tem que prestar atenção nas imagens, né? E ver o que ele está colocando ali para gente. Aqui minha imagem não está muito boa, tá? Tinha esses desenhos aqui depois de passar pelos obstáculos ali. Em viagens de avião. Vamos ver se vocês conseguem agora usar o que nós comentamos hoje para responder essa daqui. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com uma torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de que o que é que determina se um rádio vai pegar dois sinais ou não? Imagina aqui, ó. Eu não sei desenhar, tá? Meu desenho é horroroso, mas suponham que eu tenho aqui um rádio e aqui nós temos uma antena que vai captar o sinal. Quem é que diz o quanto essa antena aqui vai captar? Imagina dentro dessa anteninha aqui, ó, né, imaginem uma carguinha elétrica. O que o meu rádio faz? Tem um comando que eu dou aqui no meu rádio, tem um comando que eu dou, e que eu vou escolher como que esse pontinho vai ficar vibrando aqui, ó.
para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E por aqui assim vem uma ondinha, ó. E assim vem uma ondinha, lá, caminhando para cá, correndo para o lado direito. Se essa ondinha tiver a frequência igual a desse pontinho que sobe e desce, o rádio vai captar, a antena vai absorver esse sinal e vai contar para a gente uma história que está acontecendo ali. Caso a frequência desse cara for uma e a frequência desse cara aqui for outra, a antena não vai absorver esse sinal. Ou seja, as frequências devem ser as mesmas da vibração desse cara e desse cara aqui também. Isso se chama o quê? Como é que é o nome desse fenômeno? Como é que a gente chama esse fenômeno que está acontecendo aí? O rádio só transmite, ou a antena só vai captar aquilo que tiver a mesma frequência que ela. Como é que a gente vai chamar o fenômeno envolvido aí? Chama ressonância. Então eu tenho um comandinho aqui no rádio, né? Que é o botãozinho que regula a frequência, né? Os hertz aqui. Então, se eu tiver frequências iguais, imagina que eu estou telefonando com o meu celular ali e a frequência é igual que a antena do rádio está captando. O rádio vai captar um sinal da torre, né, de comando lá, sei lá, para ele, e vai captar o sinal do meu celular também, por causa das frequências, tá? Frequências próximas. Então, a resposta para essa daí seria a alternativa E, terem frequências próximas. E o fenômeno envolvido aqui, a princípio, é a ressonância. Essa daqui é uma questão que eu gosto de botar nas provas da escola e os meus alunos, mesmo com experiência, falam, André, Professor, ali na outra questão ó, anterior, sobre ser frequência próxima, eles não deveriam ser iguais? é para ser igual, né? Mas frequência próxima ainda assim vai absorver um pouquinho. Ai- Então Ainda ainda assim vai funciona conseguir normal. entender o sinal. Beleza. Existem dois fenômenos, né? Quando fala de frequência, assim. Tem um que é quando a frequência é idêntica, que a gente chama de ressonância, aí um vibra e faz o outro vibrar. E existe um que a gente chama de batimento, que é quando os dois vibram com frequências ligeiramente próximas, assim, não exatamente iguais. Então, o fenômeno do batimento é um fenômeno bem. É que o som fica flutuando, assim, o som fica indo e voltando, tipo assim, ó. Isso é um fenômeno de batimento. Então, o melhor jeito de escrever essa questão era com frequências iguais, tá? Era o melhor jeito, Beleza. como tu mesmo falou aí. Qual que é o nome do outro que tu acabou de falar, senhor? Batimento. É literalmente batimento? O nome é batimento, é literalmente batimento. Tá na mão. Eu tenho uns vídeos aqui, depois que a gente já tá na parte de acústica, eu mostro para vocês. Olha essa questão aqui, ó. O cara desenha dois pulsos numa corda. Olha, ele desenhou um pulso do lado esquerdo da corda por cima, ó. E ele chamou esse pulso aqui de segundo pulso. Foi produzido depois do primeiro, né? Porque o primeiro é esse daqui, ó. E o pulso que vinha na frente também vinha por cima. Aí olha só, o cara fala assim, ó. O cara lê a questão lá, superposição, vai interferência. Aí o cara já vai direto, ó. Interferência, o senhor falou que dois pulsos em fase fazem uma interferência construtiva. Tá na letra A para o cara marcar, daí o cara marca e erra. Por que que o cara acaba errando essa questão? Onde é que está o problema aí, né? O problema está que ele quer a superposição não entre esses dois desenhados aí. Ele quer entre a reflexão do primeiro, que é o que está na frente, vai bater na parede, ó, e o segundo incidente. O segundo que ele quer é o incidente. Então, o segundo é esse que está desenhado mesmo. E como é que aquele pulso volta da parede? Por onde que ele volta? Esse é o lance. Essa extremidade da corda aqui, ó, ele deixa bem clara que a extremidade da direita é fixada, ó. Então, aqui nós temos um ponto fixo. É uma extremidade fixa.
Se a extremidade é fixa, o pulso retorna com a fase invertida. Então, o pulso volta por aqui, ó. Enquanto esse pulso aqui da esquerda está indo por cima, o da direita está voltando por baixo. E quando eles se encontrarem no espaço, que tipo de interferência eu vou ter aí agora? Já que eles estão em fases opostas. Eu vou ter uma interferência destrutiva. Então, essa questão tinha que estar bem atento à leitura, né? Senão, não respondia corretamente. O cara conhece o fenômeno, ele já entendeu que superposição é a mesma coisa que interferência, então ele ficaria entre a A e a D, mas ele quer saber quando o pulso da direita está voltando já. Então, volta com fase oposta ao primeiro, interferência destrutiva. Uma questão com pega-ratão aí bem malvado. Polarização. Dentro desse balaio de conceitos que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, a polarização é o último fenômeno que a gente vai tratar hoje. Depois a gente vai tratar outros. Mas o que que acontece na polarização? Anota aí, ó. A polarização é o único efeito, ou o único fenômeno que é exclusivo para algum tipo de ondas. Todos os outros fenômenos aconteciam com quaisquer ondas. Reflexão acontece com qualquer onda, refração acontece com qualquer onda, difração acontece com qualquer onda, interferência acontece com qualquer onda, mas a difração só acontece com ondas deste tipo aqui, ó. Ela só acontece com ondas transversais. Eu só consigo polarizar ondas transversais. Mas afinal, o que que é polarizar? Imaginem que eu criei uma onda nesta corda aqui de cima, ó, e era uma onda que eu consegui fazer essa corda se mexer, ó, criando esse negócio aqui, ó. Onda para tudo que é lado, ó. De todos os lados, ó. Fiz uma corda criar um monte de coisa, assim. Comecei a pegar uma corda e balançar, assim. Aí essa onda tá viajando para minha frente. Eu vou colocar na frente desse meu movimento algo que eu vou chamar aqui de polarizador. Polarizador. O que faz um polarizador? Ele polariza. O que é isso? De todas as direções que a minha onda original estava se propagando, eu escolhi que essa onda deveria passar por esse orifício aqui, ó. Portanto, tudo que é lateral não passa nessa questão. Só passaria o que é vertical. Então, de toda aquela ondinha, eu jogo fora um pedaço e só uso o outro pedaço. Se o nosso polarizador tivesse deitado, só ia passar a parte deitada da onda. A vertical não ia passar. Entenderam essa ideia? Que tipo de onda que eu consigo polarizar, então? Das famosas. Eu conseguiria polarizar o som? Será que dá para polarizar o som? Digam não. Por que que eu não consigo polarizar o som? Porque o som é uma onda longitudinal. E a luz? A luz dá para polarizar? Sim, porque a luz é uma onda transversal. Então, se eu fosse colocar aqui de exemplo, ó, eu poderia colocar a luz. A luz, sim, a luz sofre polarização. O som, como é uma onda longitudinal, olha, imaginem o balanço da corda, assim, ó, da mola. Eu empurro a mola para frente e puxo ela para trás. Mas propagar ali naquela mola uma onda longitudinal. Independente da posição que eu botar o buraco, uma onda longitudinal, tá indo para frente e para trás, vai conseguir passar por aquele buraco. Ah, mas se tu fechar bem o buraco, aí não passa nada para outro lado, né? Aí é reflexão só. Não teria capacidade de escolher uma direção. Eu estou tirando todas. Então, o som não sofreria esse fenômeno. Por que que não? A ondinha de cima é uma ondinha transversal, transversal, e a de baixo é uma onda longitudinal. A transversal sofre e a longitudinal não sofre deste fenômeno. Existem vários óculos hoje com lentes com polarizadores. O que faz um polarizador? Bom, um polarizador, ele faz com que eu escolha de toda a luz que está chegando no meu óculos. Imagina, eu estou dirigindo, o sol está batendo no asfalto, está vindo para o meu olho. É muita luz chegando no meu olho, tudo embaralhado assim. O que que o polarizador faz? Bom, de toda essa luz,
eu quero que passe pela lente do óculos só o que tiver essa orientação. O que não tiver, eu vou eliminar. Então, o óculos polarizador me ajuda a diminuir a intensidade da luz que está chegando no meu olho. Muitos pescadores usam esse tipo de óculos para. Não sei se vocês já viram isso, mas eles enxergam o peixe dentro da água. Eles conseguem eliminar boa parte da luz que foi refletida na superfície do lago e daí conseguem ver o peixinho lá dentro. Claro, né? Se a água for limpa, não dá para ver no mar de cidreira lá, Capão, não vai dar para ver, né? Mas se o cara tiver uma água bem limpinha, aí ele consegue. Então, polarização é o único fenômeno que é exclusivo para algum tipo de onda. Vamos pegar aqui agora o que vem pela frente, se eu não me engano, são questões. Deixa eu ver se tem uma questão ainda, tem uma ou duas. Olha só. Analise as proposições em relação ao efeito de polarização das ondas eletromagnéticas. Vamos ver aqui a primeira frase que ele me conta. É verdade que a polarização é uma característica de ondas transversais? A resposta é sim. A polarização só acontece com ondas transversais. Cuidado, né? Se ele disser assim, ó, é verdade que a polarização só acontece com ondas eletromagnéticas. Eu já vi muito aluno botando que sim, porque as ondas eletromagnéticas são transversais. Mas a polarização não acontece só com as eletromagnéticas. Existem outras ondas transversais que não são eletromagnéticas, que é o exemplo de uma onda numa corda. Então, eu tenho mais ondas a polarizar além das ondas eletromagnéticas. Cuidado com essa frase. Então, todas as ondas eletromagnéticas são transversais, mas nem todas as transversais são eletromagnéticas. Segunda frase, a polarização é uma característica das ondas longitudinais. Não, eu não consigo polarizar ondas longitudinais, só transversais. Próxima, os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores e aumentam a intensidade da radiação incidente? Não, já que ele vai eliminar uma parte, ele vai filtrar como se fosse um filtro, é como se fosse um filtro. Ele vai tirar uma grande parte daquela luz, eu vou perceber uma intensidade menor de radiação, que é justamente o que diz a de baixo, ó. Aqui ele fala reduzem, aqui ele fala aumentam. Aqui ele tinha falado transversal e aqui ele falou em longitudinal, então longitudinal não. Então a número 4 na verdade, é uma afirmativa verdadeira. Então a um e a 4 são verdadeiras nesse problema. 1 e 4, letra B. Para a gente terminar o nosso encontro de hoje, uma última questão. As afirmações a seguir referem-se às características das ondas de qualquer tipo e natureza. É verdade que todas as ondas mudam de comprimento de onda ao mudar de meio, sem mudar de frequência? Como é que a gente chama esse fenômeno que ele está tratando nessa questão? Falou em mudar de meio, ele está falando, ó, mudar de meio, isso aqui significa refração. O que que acontece na refração? A frequência não muda, isso aqui é a característica, tá, de toda a refração. Porém, V e lambda mudam. Então, a afirmativa aqui é verdadeira. Todas as ondas mudam de comprimento de onda ao mudar de meio? Sim. Sem mudar a frequência? Sim. É verdade que todas as ondas propagam-se no vácuo? Não é verdade, porque as eletromagnéticas, ó, as eletromagnéticas, sim, já as mecânicas, não. É verdade que todas as ondas transportam energia sem transportar matéria? Sim, isso é verdade. Isso é uma característica geral das ondas. Transporte de energia sem transporte de matéria. A última, é verdade que todas as ondas experimentam os fenômenos de reflexão? Sim. Refração? Sim. Difração? Sim. Interferência? Sim. E polarização? A polarização, não. Então, essa afirmativa aqui é falsa. A de cima era verdadeira e a de cima, número 2, era falsa. Então, quais são verdadeiras aí para nós? A número um e a número 3.
E por hoje, pessoal, é isso. Terminamos bem na hora, ó, 10 horas. A gente fechou a parte aí de fenômenos ondulatórios. Na próxima semana a gente entra em acústica. Beleza? Tudo beleza, senhor. Valeu pela. Então tá, Arthur. Valeu, André, também. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Quem tiver dúvidas pode me chamar no WhatsApp, meu Instagram, acredito que vocês já tenham, é kruger.física. Quem quiser me seguir lá, me dar uma moralzinha, eu adoraria. E lá também vocês podem deixar questões lá, dúvidas que eu vou respondendo, tá bom? Um abraço Tá para bom. vocês, então. Um ótimo restinho de Abraço, semana. senhor. Uma boa noite. Boa noite.